volta com Vida Plena aqui pela Boa Vontade TV. E a gente, além de conversar de assuntos que envolvem o nosso cotidiano, que envolvem espiritualidade ecumênica, a gente também trata dos assuntos que envolvem o seu direito, a responsabilidade nossa enquanto cidadãos, para que a gente consiga fazer boas escolhas, para que a gente usufrua daquilo que é direito nosso, entenda também o que é dever nosso. E a gente vai conversar sobre um desses temas aqui no nosso Vida Plena de hoje. A gente vai falar sobre os direitos dos pacientes com doenças crônicas. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Hoje nós vamos falar dos direitos dos pacientes de doenças crônicas, de conforme isso se relaciona, inclusive, com as pessoas com deficiência. E nós estamos recebendo o Dr. Mário Luiz Júnior aqui com a gente. Doutor, muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Vida Plena. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão que envolve esses direitos que, por sinal, muita gente desconhece que tem, certo? Sim, não é muito divulgado isso na mídia, infelizmente, né? E os direitos são inúmeros, né? Vai desde, assim, a questão da casa própria. A pessoa que tem um imóvel financiado e ela é acometida com uma doença crônica que vai incapacitar ela para o trabalho, uma das coisas que compõe a parcela do financiamento imobiliário é uma coisa chamada seguro prestamista, que no caso da pessoa vir a falecer e ter o cônjuge, ter os filhos, ou essa pessoa for acometida com uma doença que incapacite ela para o trabalho, ela tem que levar esses documentos que comprovem essa incapacidade para o banco que está fazendo o financiamento, que o banco vai encaminhar para a seguradora, né, que ele paga por aquele seguro, e a parte que ele paga, que ele contribui para o pagamento daquele imóvel, vai ser quitada. Então, isso é um benefício que poucas pessoas conhecem, que é importantíssimo. Certo. Para a gente entender o que significariam essas doenças crônicas, quais seriam essas doenças incapacitantes? Doutor? Pode ser algum problema ortopédico, uma questão de coluna, que tem uma gama aí de limite problemas. A movimentação, que tira a capacidade de trabalho. Hoje, a AIDS também tem essa conotação. O câncer, em determinados níveis, também pode ser entendido dessa forma como doença crônica, e cardiopatias em geral, né, problemas cardíacos muito sérios também, podem ser considerados doenças crônicas e vão ter todos esses benefícios, né? E os benefícios, além desse que eu estava falando da questão do financiamento imobiliário, a pessoa que ela tem uma doença desse tipo, só que ela assim, não fica incapacitada de dirigir, por exemplo, ela tem o direito, tirando uma carteira de habilitação especial, no momento que ela for adquirir um veículo adaptado, né, no sentido de... se ela tiver um problema motor, etc., mas que não incapacite totalmente ela para a direção, um veículo com câmbio automático, por exemplo, ela vai ser isenta de impostos como IPI e ICMS. Né? Primeiro, ela tem que fazer esse processo junto ao Detran, né? Levar essa documentação com todos os... Porque a carteira é uma carteira diferenciada, uma carteira especial, né? Não é comum. Levar esses documentos para o Detran, e ela, estando com essa carteira de habilitação especial, no momento de aquisição de um novo veículo, ela terá uma isenção tributária muito grande. Perfeito. Dependendo da doença, doutor, ela vai receber algum tipo de isenção em determinada área ou não? Ou a mesma lei que se aplica, por exemplo, para as isenções de taxas de carros e tudo mais, se aplica para todas as outras? Então, isso vai ser de acordo com a gravidade da patologia. Né? Por exemplo, como a gente estava falando do câncer, algumas cardiopatias muito severas, ela também tem a isenção do imposto de renda. Então, se ela recebe um benefício previdenciário, etc., e aquilo era tributado pelo imposto de renda, a partir do momento da doença, ela não tem que pagar mais esse imposto. Né? Então, ela tem esses outros benefícios. Dependendo do tipo de serviço que você vai precisar, você tem que olhar para ver que regras que se aplicam. Sim, vai de caso a caso. Né? Tem, assim, a gente tem uma regra geral, mas assim, muitas vezes a pessoa tem um problema, mas é um problema que não tem uma gravidade tão grande que daria direito a esse benefício. Né? Então, a gente tem que analisar o caso um a um. Perfeito. Um outro ponto que é muito importante falar também, que até uma decisão recente, isso daí foi pacificado agora pelo Supremo Tribunal de Justiça, era aquela questão dos planos de saúde que negavam cobertura alegando que a pessoa tinha doença crônica pré-existente. O entendimento que o Supremo Tribunal de Justiça chegou foi que, no caso assim, do plano não pedir previamente exames que a pessoa
tem que comprovar antes da assinatura. Então, foi lá, aquele contrato de adesão, a pessoa assinou, contratou o plano não exigiu nenhum documento Que comprovasse se você tem ou não doença crônica. A sua condição de saúde. Sim. Se o plano não fez essa exigência e posteriormente a pessoa tem essa doença crônica, o plano vai ter que cobrir o tratamento. Não pode abrir uma carência aí específica. A carência ela ainda é cabível. O que ele não pode negar é a razão da pré-existência. Entendi. Né? Que ele não se precaviu preventivamente, né, no momento da assinatura do contrato, que a pessoa tinha essa doença. Contudo, o plano pode fazer esse pedido antecipado. Antes da assinatura do contrato, se o plano pediu esses laudos, né, documentos que comprovem se existe ou não essa doença pré-existente, o plano, inclusive, ele pode se negar a querer ter aquela pessoa como segurada. Tá, isso é um direito do plano. É um direito do plano. Mas se ele, por acaso, não pediu, a pessoa foi lá, assinou o contrato, o plano vai ter que cobrir. Perfeito. O senhor mencionava a questão da quitação da casa própria com o seguro, uma vez que a doença crônica seja ali estabelecida dentro de todas as regras. E o FGTS, consegue-se a liberação dele também, doutor? Tanto o FGTS quanto o PIS/PASEP, a pessoa que está acometida com uma doença crônica, ela tem direito ao saque desses valores, né? Justamente comprovando a doença, leva lá na Caixa Econômica os documentos que comprovam a doença e tem esses valores liberados. Perfeito. Existe diferença, por exemplo, em incapacidade, por exemplo, em virtude da doença para o trabalho e incapacidades gerais? E isso também é visto, por exemplo, na hora de definir, por exemplo, o auxílio-doença desses pacientes? Sim. Por exemplo, o auxílio-doença, ele é um benefício que é pago pelo INSS para aquelas pessoas que elas estão em uma condições que é temporária de inabilitação para o trabalho. Então, é pago o auxílio-doença enquanto a pessoa não se reabilitar para o trabalho. Está fazendo um tratamento específico, quebrou um pé, qualquer coisa que tenha um prazo. Vai ter que se afastar, etc. Então, o benefício que ela tem é do auxílio-doença. Aí, no caso disso se agravar, que a capacidade se torna permanente, aí você tem um outro benefício que é o da aposentadoria por invalidez. Entendi. Né? Então, aí depende do grau. Se a pessoa está em condições de, num futuro próximo, se reabilitar, recebe auxílio-doença. Não vai se reabilitar, vai para o... Invalidez. Invalidez. Que é permanente nesse caso. Exato. E muitas vezes essas doenças exigem ali um acompanhamento médico, um acompanhamento também do próprio uso de medicamentos. Existem leis que regem essa questão e dão mais direito a esses pacientes? Sim. O Sistema Único de Saúde, ele é o que a gente chama de atendimento universal. Então, todo brasileiro, mesmo que ele não tenha contribuído, diferente do INSS, que se você tem que contribuir para ter o direito a algum benefício, saúde é um benefício universal. Então, todo brasileiro tem direito à saúde. Então, assim, hoje tem diversas ações, assim, no caso do câncer, por exemplo, de o médico recomendar uma determinada quimioterapia. A pessoa faz o tratamento via SUS e o SUS se nega, a pessoa pode pleitear na justiça esse direito e os juízes estão concedendo e o governo tem que de alguma forma, providenciar esses medicamentos. Perfeito. E isso envolve outras patologias também? Sim. Pode ser doença coronariana, doenças crônicas, como a gente estava falando, as cardiovasculares, etc. Se o Estado se negar a fornecer o medicamento que foi prescrito, a pessoa tem todo o direito de entrar com a ação e exigindo que o Estado forneça esse medicamento. Além de medicamentos, procedimentos médicos, exames específicos também podem ser cobertos nesse sentido? Sim. A pessoa pleiteando isso via SUS, o SUS tem parcerias com hospitais privados, se ele não tem dentro da rede pública algum equipamento para fazer esse tipo de exame, etc., ele pode muito bem caminhar para um hospital que tenha convênio com o SUS, e aí a pessoa faz esse exame com o governo pagando o custo desse exame. O processo contrário também acontece, uma vez que a pessoa está fazendo, por exemplo, tratamento num hospital particular e o hospital o plano, tudo mais, não queira cobrir, ele pode ou deve encaminhar ao SUS? Qual seria o procedimento nesse caso? Então, se o plano tem alguma negativa do plano de saúde no particular, que pode ser considerada abusiva, a pessoa tem que pedir judicialmente, né? A gente pede geralmente o que a gente se chama de liminar, né? Que é uma tutela antecipada, né? Pedir os efeitos para que o plano vá lá e cumpra essa ordem judicial para cobrir esse procedimento. Perfeito. Agora, a gente falou bastante sobre os direitos das pessoas com doenças crônicas, mas é necessário que toda essa documentação, tudo isso esteja em dia e seja feito, doutor, para que essas pessoas consigam usufruir dos seus direitos. Sim, né? Então sempre é muito importante você estar fazendo um tratamento,
peça um laudo para o médico, para que ele esclareça. Tem ali o código CID, que ele estabelece qual é o tipo de patologia, qual a gravidade da patologia. Então, assim, sempre que a pessoa for ao médico, né, vá e já peça esses laudos, já peça essa documentação, para que caso você precise se socorrer nesses benefícios, você tenha tudo em mãos o mais fácil possível. Perfeito. Existe mais alguma lei ou algum direito que é garantido a esse público, doutor? Não, são muitos os direitos, né? Então a gente tem que especificar alguns assim para que são os mais importantes, né? Então assim, as isenções de impostos, né? IPI, ICMS na aquisição de carro, isenção de imposto de renda, quitação de financiamento imobiliário, os benefícios previdenciários, né? São os mais importantes. O senhor mencionou essas reduções de impostos. O IPVA, no caso, também teria essa redução? O IPVA tem isenção. A pessoa que está numa condição de doença crônica, tendo a CNH especial, né, o mais importante é ter a CNH especial, ela pode pleitear junto ao Estado a isenção do IPVA. E no caso da questão imobiliária, o IPTU também? Também. Perfeito. Tanto para idosos, né, o IPTU, como a pessoa tendo cometido uma moléstia grave, pode pedir a isenção. Bom, gente, está vendo que a questão aqui é buscar informação, entender quais são os direitos. A gente sabe que o enfrentamento de uma doença crônica não é algo fácil, né? Não é algo que traga aí qualquer tipo de vantagem, mas qualquer tipo de facilidade que torne esse momento um pouquinho menos difícil para quem enfrenta essa doença é importante de ser conhecido e de ser usufruído por essas pessoas de alguma forma. Por isso, se você tiver dúvidas, você pode entrar em contato com a gente, tirar suas dúvidas, a gente vai encaminhar para o nosso convidado aqui no programa Vida Plena e tirar as suas dúvidas com relação a isso. O doutor Mário Luiz esteve aqui com a gente falando sobre esse assunto. Doutor, queria agradecer a presença do senhor. Eu agradeço o convite. E volte outras vezes para a gente continuar conversando sobre este assunto. Perfeito, muito obrigado.